Quem perseverar até o fim será salvo. Um texto que reproduz uma fala de Jesus diz que quem perseverar até o fim será salvo. Marcos 13:13. Mas perseverar em que ou no que? Sobre isso já ouvi dizer que quem perseverar na igreja. Que igreja? Vamos buscar as evidências sobre essa tese e ver se encontramos fundamentos nas Sagradas Escrituras para isso. Como existem milhares de igrejas, ou o que nomeiam de igrejas, e cada uma com a sua doutrina, então o fato de alguém se manter fiel a ela não pode lhe garantir salvação para a vida eterna. Se assim fosse, Jesus não teria falado da sua igreja no singular e não no plural. Mas nesse caso, alguém poderia argumentar que em cada lugar existe uma igreja. Igreja não tem o significado que é empregado hoje, o de uma entidade religiosa. Igreja, que tem origem no grego iglesia, significa os membros, a assembleia ou ajuntamento de fiéis a um princípio religioso. Assim, a Igreja de Deus é uma só, embora em cada lugar possa haver grupos que se reúnam numa casa ou num templo. Por isso, Paulo faz referência às igrejas que existiam em Coríntios, Éfeso, Colossos, Galácia, às quais ele enviou epístolas, ou seja, cartas doutrinárias, e mandou que as endereçadas à igreja de um lugar fossem lidas em outro e vice-versa. Também Paulo fez menção a igrejas domiciliares. Veja: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Romanos 16, do verso 1 ao verso 5. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça, a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. As igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. 1 Coríntios 16, verso 19. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Colossenses 4,15. O Trocim João, em uma de suas epístolas universal, diz: o presbítero à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como tenho recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Segundo João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. Nessa carta, que é endereçada à igreja como um todo, já que não está endereçada nominalmente a nenhuma congregação ou igreja, o apóstolo João, que a escreve, chama a igreja de Senhora eleita, e diz da sua alegria por achar que alguns dos filhos dela andassem na verdade segundo o mandamento do Pai, Deus. E concita mesmo a Senhora Igreja a andar segundo os mandamentos de Deus, os quais tiveram desde o princípio e que diz ser o amor. Mas observemos que, embora a igreja seja a Senhora eleita, apenas alguns andavam na verdade. Assim, sendo a verdade de Deus a sua lei, conforme Salmo 119, verso 142, última parte, nem todos praticavam a verdade. Portanto, não perseveravam na verdade que haviam recebido. Certamente que não guardavam os mandamentos na totalidade. E já que isso ocorria, os tais estavam em transgressão e não poderiam ser aprovados por Deus. Por diz o apóstolo Tiago que quem guardar toda a lei tropeçar em um ponto, torna-se culpado de todos. Tiago 2,10. No dia de Pentecostes, quando a igreja recebeu o Espírito Santo, este usou Pedro para concitar os moradores e peregrinos que participavam da festa em Jerusalém a se converterem. Veja,
Saiba, pois, com certeza, casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos capítulo 2, do verso 36 a 47. E o final do texto diz como eles agiam naquele tempo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E para consubstanciar a nossa tese, vamos citar um texto que fala em que é necessário perseverar para ser salvo. Veja: Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, do verso 7 ao verso 11. E para confirmar que o bem é um adjetivo da lei de Deus, leia o texto ou ouça o áudio O Bem e o Mal. Questionário síntese. Pois já desde o ministério da antiga dispensação da graça, Deus havia falado disso ao povo de Israel. Veja: E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Crônicas 28, 7. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Samuel 12, 25. Isso aconteceu com Israel nominal. Deixaram de cumprir os mandamentos de Deus e foram rejeitados como povo exclusivo de Deus e dispersos entre os povos, tornando-se povo gentil, pagão como os demais. Portanto, persevere em observar a verdade de Deus e você será salvo, pois ela é a lei de Deus, Salmo 119, verso 142, última parte, a justiça de Deus, Salmo 119, verso 172, última parte, a luz, Provérbios 6, 23, a lâmpada, Provérbios 6, 23, o caminho, Malaquias 2, 8, a palavra de Deus, Salmo 119, verso 160, o amor de Deus, 1 João 5, 3, a vida eterna, João 12, 50. Oli Prestes, missionário, na voz de Oli Prestes.